está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está contente, Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, André Carlos Santos Rodrigues, alô, Silvana Ruggeri, bom dia para você, bom dia a todos. Começando mais um programa Fernando Sérgio, aqui um abraço para o pessoal da Rede Mais Esportes, que retransmite o nosso programa todo dia às 11 horas da manhã. Hoje eu vou abrir de uma forma diferente, que eu estou estarrecido com a lambança que está ocorrendo não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro. É um negócio absurdo. Cássia Ferraz, abraço. Rita de Fátima Alencar, Euseni Elide, um abraço para você também. Eu digo absurdo por conta desse aumento do combustível. Eu até peguei uma nota de R$2 que eu quero mostrar, porque nós somos um país tão evoluído que não temos a nota de R$1, né? A gente tem uma moedinha de R$1. Nós temos aqui a nota de R$2, você está vendo ao contrário, que eu estou com a câmera de selfie, né? Então tá aqui. Você acha que esse dinheiro aqui tem condições de concorrer com o dólar norte-americano ou com o euro da Europa? É aquela velha história, gente. Então você não pode, no meu entendimento, como velho radialista, velho jornalista, você não pode comparar este dinheiro na hora da subida do dólar e botar tudo em dólar, porque nós não ganhamos em dólar. Essa é a situação do Brasil e, na verdade, isso deveria ter sido falado para esses economistas que estão aí, que todos são teóricos, todos sabem tudo. O senhor Meirelles, então, viva ditando regra e, na verdade, para não dizer outra coisa, para não usar um outro verbo mais chulo, e, infelizmente, provoca essa lambança. A questão de 2 semanas atrás, o senhor que está me vendo, a senhora que está me vendo, vocês se lembram que esses cidadãos vieram de público dizer que a Petrobras estava saneada, que a Petrobras tinha tido um lucro de 700 milhões, ou 500 ou 200. Não vou me prender a fatores, apenas ao fato em si. E é um absurdo uma coisa dessa. 1 semana depois, 2 semanas depois, eles praticam uma regulagem de acordo com o mercado internacional num país que está saindo praticamente da falência, mas ainda sequer apontou o dedinho para fora. Porque o tal do progresso nosso é muito pequeno nos dias de hoje. Um estado como o Rio de Janeiro está falido. Os seus governantes, de um modo geral, estão sendo acusados, dedurados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e na realidade agora ainda sequer tem punição como deveria ter. Então, no meio de tudo isso, fazem um aumento do diesel, esquecendo que o diesel, na realidade, é responsável, é também derivado do petróleo, e é responsável por todos os aumentos correlatos. Esse é um país que não se investiu em ferrovia, como acontece na Europa, como acontece inclusive na Argentina. O resultado foi a rodovia, e através da rodovia é que se trafega tudo, e rodovias mal cuidadas. Eu vi um caminhoneiro, o senhor deve estar vendo, a senhora também, um caminhoneiro dizendo: companheiro, olha, um frete daqui para lá, eu cobro, ou é cobrado, ou é estipulado R$920. Então acontece o quê? Eu boto 430 de combustível e vou pagar 280 de pedágio. Vai sobrar o quê? Essa é a pergunta. Aí, ontem, eu vi no Jornal da Rede TV, Joel Mirbetti, que é uma pessoa que eu respeito, que eu gosto muito, dizendo contra essa paralisação, porque, na verdade, essa paralisação é uma coisa patronal. Pode até ser, mas é uma coisa de desespero. Então, o que ele fez? Experiente como é, bom jornalista, que tem o direito de ter a sua opinião, e eu tenho o direito de discordar. O que ele fez? Fez uma enquete durante todo o programa. Qual foi o resultado? 90% da população apoiando a paralisação.
Então é aquela história, não é pela paralisação, mas é pelo fato do descaso que está acontecendo e pela ausência de planejamento. O senhor Pedro Parente é o presidente da Petrobras, mas aí eu fico com a fala do meu querido amigo, Dr. Cícero Munhoz, tenente-coronel da Aeronáutica e um dos cardiologistas mais importantes deste país, ex-diretor do Hospital do Galeão. E ele me disse: Fernando, nós não temos no Brasil a meritocracia. Essa é que é a verdade. Quem é indicado que é político, que é apariguado de alguém. Necessariamente ele não tem a cultura devida. Pode até ter o diploma, porque diploma não é igual cultura devida. Você pode ter o diploma e ter a cultura e não ter. Então, aquela pessoa, você se lembra aquele rapaz de 19 anos que foi posto para cuidar de verbas federais e que foi denunciado pela TV Globo e no dia seguinte estava no olho da rua? Então é isso que acontece no país. Aí fizeram esse aumento, esculhambaram o país. Ontem tinha posto de gasolina cobrando R$10, evidentemente aí teve alguém que chegar lá e disse: não é isso, mas a gasolina está a R$5. Hoje 30% dos ônibus do Rio de Janeiro apenas circulam, e aí houve reunião às pressas, Brasília, o que houve? Não, vamos acabar com a CID e vai dar um desconto de 5 centavos. São muito generosos esses paspalhos, não são não? São muito generosos, né? Porque o deles está certo. Aqueles caras que lá estão ganhando de 30 mil para cima, doutor, quando não há maracutaia. O deles está certo. Agora, em termos de Brasil, aí de repente aparece outro paspalho, que é o atual presidente do Banco do Brasil. Me perdoe, mas é a única coisa que eu posso dizer. Não estou ofendendo, não estou com... quando o palhaço entra no picadeiro, ele vai fazer graça, só que não tem graça fazer graça com a vida da gente. Aí não, agora vai ter desconto de 10% do diesel, 15 dias por 15 dias. E depois vamos ver o que fazer. No meio de tudo isso, o rapaz lá, o filho do César Maia, que agora o Rodrigo Maia, coloca um projeto até de uma certa tendência para resolver o problema. Por quê? Porque o governo federal queria só, na realidade, onerar a folha de pagamento das empresas. Quer dizer, já não estamos muito onerados não, né? Vamos onerar mais, vamos gastar mais, que a gente mete a mão no bolso do contribuinte. Não é? É isso que o governo federal quer. É isso que o senhor Meirelles quer, que o senhor, como é que é o nome do homem, o da mãozinha, o Temer quer. Ora, então o que acontece? Ele vota o projeto que foi votado, não é? Fazendo com que haja não só o desconto da CID, porém do PIS e do CONFINS até o final do ano. Isso pode representar, e apavorou o governo, porque isso pode representar um prejuízo estimado em bilhões de reais, para ver o que pode acontecer. Aí, no meio de tudo isso, sem graça, sorriso amarelo, aparece o senhor Pedro Parente aqui no Rio de Janeiro, na sede da combalida Petrobras, dizendo o seguinte, que vai ter esse desconto de 10% por 15 dias, mas que depois tem que pensar, mas que pedia uma trégua aos caminhoneiros. Não houve trégua, os caminhoneiros não querem essa trégua e só dizem que voltam, e aí a gente vai acompanhar essa novela, voltam a circular desde que acabe de fato o COFINS e o CID. A paralisação continua. Na verdade, é a falta de previdência, de planejamento, de entender o que estão fazendo. Porque não basta ser só presidente da Petrobras, não basta ser só economista. É aquela história. É preciso que você entenda de economia, é preciso que você saiba aquilo que está fazendo. Então, na verdade, esse tipo de coisa não está acontecendo hoje no Brasil. Apenas para ilustrar, nós teremos hoje aqui duas pessoas extremamente competentes que vão analisar isso. Meu amigo Eduardo Leite, advogado, empresário dos mais bem-sucedidos, mas que está ralando, como todos nós estamos, nesses desgovernos todos somados, juntos por aí. E também o nosso querido Dr. Luiz Aibinda, que você sabe que é um dos psicólogos melhores do Brasil, uma pessoa extremamente lúcida e franca nas suas objetividades.
Então, só para dizer um fato do que aconteceu, porque o cara aumenta o diesel e acha que tá bom, aumenta o diesel, o bolso é um do outro. Aí o que acontece? Ontem eu vi um depoimento que eu fiquei estupefato de uma moça feirante que vai no Ceasa comprar saca de batatas. A saca de batatas, imagino, deve ser de 50 quilos, estava sendo vendido um dia antes dessa correlação com o dólar por R$ 83. No dia seguinte, ela pagou R$ 283 pela mesma saca. Qual foi o resultado? O preço anterior era R$ 3,80, pulou para R$ 8,80. Então imagine isso no bolso do combalido aposentado. Imagina isso até os aposentados do Estado que não recebem o que deveriam receber. Os aposentados da União, como eu e outros mais, não é? Que também nós temos o nosso orçamento. O que a gente faz por fora é um problema nosso, porque também a gente paga o imposto de renda sobre isso. Agora, imagine isso. Imagine uma senhora que tenha, por exemplo, como compra do mês num desses supermercados que pululam aí a publicidade brasileira, R$ 400 por mês. Né? No meio de tudo isso, se essa lambança permanece, hoje ela vai gastar R$ 800. E os remédios? Desculpem a veemência, mas é algo que me deixa profundamente irritado. E é só o que a gente tem que falar. Né? Ainda ontem eu comentava do Reinaldo Azevedo, do Joelmir Betti, que são grandes jornalistas aos quais admiro, e que se posicionaram dizendo, não, essa é a política que deve ser feita, porque o rombo foi feito, mas não fui eu que fiz o rombo. Não fomos nós, população, que fizemos o rombo. O rombo foi feito por conta da desonestidade desses maus caráteres, em sua maioria em Brasília. E com pessoas espraiadas por todos os lados do Brasil. Então alguma coisa tem que ser feita, porque no meio de tudo isso ainda acontece a violência, no meio de tudo isso, mais uma vez, o Banco do Brasil foi explodido aqui em Laranjeiras, onde... Não, acabei de ver agora, não estou ainda gagá, é o Banco do Brasil. O Bradesco foi semana passada. Agora foi o Banco do Brasil, por isso que eu disse, até estranhei, porque o Aibinder é sempre muito zeloso, ele estava comentando, foi o Bradesco foi 3 vezes, mas esse não, foi a agência do Banco do Brasil, apareceu com todas as letras, foi filmado, agora se quiser conferir no G1, Laranjeiras, então foi explodido, quer dizer, meu Deus do céu. E aí uma moça atônita acorda no meio da madrugada ou da noite, sei lá, com a explosão, é entrevistada pelo repórter e ela diz assim, meu Deus do céu, eu fiquei maluca, porque eu pensei, será que o prédio vai aguentar? E a pergunta que eu tenho a você, será que nós vamos aguentar? Vem aí a Copa do Mundo, todos os nossos problemas vão passar, sabe por quê? Porque o Neymar está jogando bem, gente. É verdade, a TV Globo vai fazer reportagem com todos os jogadores, não sou contra não, vou torcer para o Banco do Brasil, mas por que não fazer reportagem com pessoas importantes? Por que não levar de vez em quando um professor para dizer como é que foi a luta dele e como é que ele faz para viver a vida com R$ 2.600 por mês, num estado falido como o Rio de Janeiro? Ora, convenhamos. Desculpem, viu? O desabafo, cumprimentando os meus queridos amigos que aqui estão. Depois eu falo um pouquinho aqui dos nossos apoiadores culturais. Bom dia, meu querido doutor Aibinder, Luiz Aibinder, um dos grandes psicólogos do Brasil, nosso querido amigo. Bom dia para você, bom dia para todos. Está calminho agora? Agora estou. Agora vou tomar uma água com açúcar e qualquer coisa eu peço orientação ao amigo. Tá bom? Meu caro Duda, como vai você? Nosso Eduardo Leite, Tudo bem? Né? Vulgo Duda. Né? Tudo bom? O homem que é um dos diretores da Dreymark, uma produtora que, para minha honra, fez a abertura do meu programa através de uma gentileza muito grande do seu editor, o Rafael Oliveira, né? Que a gente manda um abraço. É isso aí. Né? E aí, meu amigo? E aí que essa luta aí tá complicada, né? Fernando, eu tenho uma teoria já há muito tempo, não é minha, lógico, mas é uma teoria que eu escutei e absorvi e procuro me informar muito sobre ela. O Brasil não tem solução se não houver uma diminuição do inchaço público. O inchaço público em todos os sentidos. Quantidade de funcionário, valores pagos aos funcionários públicos, a forma como se dá a previdência do funcionário público,
o que se dá ao funcionário público como benefício. Isso aí, para mim, é inaceitável num Estado miserável como é o brasileiro. E o mais sério, o governo, ele virou o grande ente capitalista do nosso Estado, né? As empresas, na verdade, elas são coadjuvantes do governo federal. Qualquer problema de caixa se resolve taxando a massa produtiva, entendeu? E é lógico que aí vem o reflexo do desemprego, das dificuldades da empresa de virarem seus fluxos de caixa, entendeu? Que hoje você vê, o índice é uma coisa que pouco se comenta, eu vejo, mas o índice de inadimplência da população hoje bate níveis recordes. Semana passada acho que chegou a 67% de pessoas físicas com dívidas vencidas. Ou seja, alguma coisa vai acontecer em muito pouco tempo. Nós temos alguns exemplos aí próximos na América do Sul e na América Central, como da Argentina, né? E um pouco mais radicais da Venezuela. Exato. Onde nós porque onde hoje nos aproximamos da Venezuela, ou não? Exatamente, exatamente. Acha a Bíblia que não, acredito, mas essa situação de caos foi lá para fora. E volta em termos de investidores que vão tirar dinheiro. O formato ele é bem diferente da Venezuela. Claro, até nós somos superiores, acho que sim. Nós temos uma economia um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais bem-sucedida, um modelo de governo. Agora, a miséria imposta pelo tamanho do Estado, por uma administração pública incompetente, ela resulta sempre no mesmo quadro, que é uma falência do modelo social, né? E o que é pior, o meu caro Dr. Luiz Raibinder, a confecção de obras atrás de obras e que na verdade são destinadas à propina até aqui. O Duda falou do funcionário público. Eu não vejo funcionário público normal como vilão. Não, normal não. O funcionário público não. Vale, o político brasileiro, sim. O funcionário público não. Por exemplo, Copa do Mundo. Construíram estádios gigantescos, caríssimos, superfaturados, em lugares que não teriam futuro. Vamos deixar o legado da Copa. O legado foi um buraco enorme. Entendeu? Obras que eles começam, gastam fortunas em obras e não terminam. Quantas estradas começaram, quantos prédios, quantos hospitais prontos que não operam, quantas coisas, por más decisões políticas ou má fé política. Então, fazer obra dá dinheiro. Dá dinheiro, é verdade. O Estado é um monstro incompetente e voraz. Sabe? Ele é lento, incompetente e voraz. E os políticos são da pior qualidade. Você vê, os caminhoneiros começaram a alertar em outubro a necessidade de resolver essa situação. Outubro. Nós estamos em maio. São 7 meses aí, 7, 8 meses que essa situação não foi resolvida. Quando bota a corda no pescoço, eu quero uma trégua, vamos dar uma trégua. Olhando do ponto de vista do caminhoneiro, eles passam por uma viagem ele vai, quando ele volta, o preço do combustível é outro. Como é que ele pode calcular o frete? Fora o pedágio. Mas quando tem, né? E quando não tem, estrada esburacada que vai arrebentar o pneu. E eu discordei da Venezuela, Fernando, pelo seguinte: o Brasil ainda tem uma infraestrutura boa. Claro. A Venezuela se baseou no seguinte: era riquíssima em petróleo. Aí parou de produzir tudo, porque era mais barato pegar aquele montão de dólares que eles recebiam, comprar papel higiênico lá fora, remédio, qualquer material, eles compravam do exterior, que era vantagem. E com isso, acabou a indústria venezuelana. Quando teve essa queda no petróleo, que o petróleo estava 100 e foi para 20 e poucos dólares o barril, entrou em falência. E eles ficam com medidas populistas, o Maduro, primeiro o Chávez, depois o Maduro, e o país não tem como se reerguer, porque não tem indústria, não tem emprego. Não tem emprego, não tem contribuição. É fome. Fome. Agora, o Brasil ainda tem essa infraestrutura. Agora você falou na abertura da meritocracia. Eu acho um absurdo alguém ser nomeado por um cargo que não seja por competência. Claro.
Qualquer pessoa. Não é? Vai ser psicólogo. Tem que ser competência. bom, não basta ser psicólogo, tem que ser bom psicólogo. Não basta ter um diploma. E tem que ter Diploma alguém não- que diploma tem não é uma nada. avaliação, né? Então diploma não vale nada. Porque você tem que ter É um importante diploma e para poder competência. exercer. Mas você lembrou aquele garoto de 19 anos apadrinhado por alguém do PP. E o garoto de 19 anos, para gerir um orçamento altíssimo, De ainda botou bilhões. um coleguinha dele de futebol. É. Não pode dar certo. Não pode. Por que alguém... E se não fosse descoberto, não saía Se não fosse dedurado, né? pela imprensa. Por que o político tem que indicar um diretor da Petrobras? Não é? Tem que ter uma coisa com a outra. Você se lembra aquele político foi presidente do Congresso, Severino Cavalcante? Lembro. Que era, coitado, né? Coitado nada, é burro mesmo. É verdade. Eu fui suave. Receber propina e cheque? 5 mil reais que ele cobrava de propina no restaurante lá do Congresso. De Agora propina. veja. Aí o cara pagava em cheque, ele dava para a secretária depositava o cheque na conta dela. Facilmente rastreável. Ele disse, eu quero uma diretoria dessa que fura poço. Meu Deus do céu. Palavras deles, na imprensa. Não. Só chega, eu quero uma diretoria dessa da Petrobras que fura poço. Aí eu fiquei pensando, para que ele quer uma diretoria da Petrobras que fura poço? E que fura poço. Depois eu entendi. Meu Deus. Eu só quero falar dos nossos apoiadores comerciais, que eu fiquei tão irritado com esse negócio que está acontecendo. Você também, nós todos, porque afinal de contas é o nosso dinheirinho suado, né, bicho? É um negócio de luta. Eu queria lembrar das espadas katana do meu querido filho, o Felipe Valente. Ele é um dos sócios proprietários dessa empresa, que hoje já é a segunda maior vendedora de espadas importadas, espadas que vêm lá do Oriente, diretamente forjadas sob o sol do Oriente. E chegam ao Brasil, chegam em qualquer parte do Brasil com relação à sua casa. Então, olha, vá no site espadascatana.com.br. Eu vou também dizer da Camélia Flores, do meu amigo Alvinho, do Álvaro da Camélia, meu amigo de tantos anos, né? O Alvinho é uma pessoa fantástica, o Serginho é outro amigo querido, que é o tio do Alvinho, e também o Robertinho. Então ganhe descontos, se você for presentear a sua esposa com uma flor, ou for presentear o seu pai, ou quem for, vá na Camélia Flores, que fica na rua Mercado das Flores. E eu queria também falar da parceria com o Bradesco. Fez seguro alto, ganhou assistência residencial por 1 ano, quinzena de seguros da Bradesco. Olha, é fantástico esse trabalho que é feito pelo Bradesco. Eu queria também dizer, porque nós temos agora um parceiro que eventualmente eu trago para você alguma notícia da Netflix, original Netflix, Stranger Things. É algo bastante interessante e é indicado aos adolescentes. Você vê pela própria maneira de ser aí do cartaz, onde só tem garoto, né? Mas tem um tio lá com cara de bravo. Então, se você está de bobeira, se você está naquela paz, está com tudo bem, não está se incomodando com combustível, né? Então você fica aí, ou pelo menos se está se incomodando, tem esse aqui também, ó, original Netflix, Bright. Imagina você, de um lado o grande ator, do outro lado todo mundo de Brasília com essa cara aí, querendo assaltar a gente. Mas é isso, né? Então Netflix vale a pena, vai te deixar mais calminho, pelo menos, eu imagino. Eu, ao invés de passar direto para a sala de visitas, eu gosto sempre de agradecer a Deus esse momento de força, de energia, que eventualmente nós temos mais um dia de vida, o que é importante. Então nós vamos colocar aqui a prece de Cáritas e voltaremos imediatamente após com a sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder. Muito bem, tu é a glória para todos sempre, né? Eu cortei a fala final, mas não tem problema. Ricardo Martins, um abraço. A nossa querida cantora Tânia Malheiros, lembrando do show dela logo mais no Cariocando às 20 horas, que fica ali na Silveira Martins, pertinho do metrô do Catete. Obrigada pela força, nada, tudo de bom pro teu show. A partir de 8 horas está aí a Tânia Malheiros, que a gente está vendo aqui agora. Mas voltando ao assunto de hoje, ô Samira Valente, o teu Flamengo em 0-0, hein? Ficou em segundo lugar, precisava ganhar, mas a situação ficou meio difícil. Tá bom. É, mas também estava desfalcado, né? Tá? Também então... não, nós estamos na Sul-Americana. Sim. Não estamos disputando, é verdade. O Flamengo tem um time melhor, mas empatou com a gente. Bom. Olha, conselho de psicólogo. Casal não deve discutir. Não entra, eu também acho. Dia de jogo aqui, eu fico num quarto e ela fica no outro, que é para não ter problema. Ligam o ventilador, ligam tudo para secar. Agora, eu ainda faço a gentileza de não ficar exibindo a caneca do Vasco, que temos aí, né? Uma caneca, por sinal, enorme. Quem me deu foi o professor Isaías. Eu vou ter que mostrar essa caneca, rapaz, que coisa. Luiz Aibinder, como é possível alguém que torce por um time contrário viver 39 anos somados? E de alegria, hein? Não, dependendo do time, você pode ser masoquista. Aqui, ó, olha só. É o casamento. Se o negócio é humilhar, dá uma olhada nisso aqui. Olha, para quem não gosta de futebol. Ai, Jesus. Mas essa caneca aqui é meio bandeirosa. Tem pessoas que gostam de aparecer, né, Aiguinho? Eu gosto. Eu gosto funcionalmente, né? Mas tem uns que exageram, não? Tem um tipo de personalidade que é chamada histriônica. Histriônica. Antigamente era chamada de histérica, mas mudou o nome. Histriônica não tem a ver com aviônica, né? Não, é outra coisa, completamente diferente. Histriônica significa teatral. Ah, sim. A pessoa chega numa festa, quer ser rainha do pedaço, fica logo tua amiga de infância. Tem. Faz um drama, chora, não sei o que, ri, é muito intensa, mas é muito para aparecer. Sei. Banca sedutora, por exemplo, ou inteligente. As pessoas têm uma necessidade exagerada de aparecer. Todo mundo quer se sentir importante. Isso é básico na humanidade. Verdade. Mas essas pessoas passaram do ponto. Seria o que nós podemos chamar de mala sem alça? A mala de alça sem alça pode ser várias categorias. Por exemplo, pode ser o cara calado, o rabugento, sabe, o lamuriento, fica se queixando o tempo todo. Esse que quer aparecer, não se manca que ele está exagerando, está se ultrapassando. Então isso, para ser alça, é muito grande. Eu tenho um vídeo que está disponível
no meu site, Psicólogo Aibinder, sobre as malas sem alças. Ah, é? É. Vamos colocar aqui semana que vem. Eu chamo esse título, Imposto Voluntário. Imposto voluntário porque o imposto é uma contradição, né? Ser imposto é obrigatório. Claro. Não seria voluntário. Mas quantas malas sem alça você aguenta sem ter obrigação de aguentar? E quantas vezes você paga aquele imposto? Por dia, ou por mês, ou por semana? É verdade. Aquela pessoa fica te torrando e não soma nada na tua vida. É verdade, é verdade. O meu lema é ou soma ou some. E quando aparece alguém que está torrando a paciência do psicólogo? Porque como é que faz? Sempre aparece alguém que estica um pouco mais, que exagera um pouco mais. Qual é a psicologia aí nesse caso? Esse não seria psicólogo, né? A vítima não seria um psicólogo. Porque primeiro o psicólogo tem que saber se posicionar, claro, não se deixar abusar, limitar o horário se ele achar que é necessário, sabe? Ele não pode... Claro. Quem te irrita te controla. É verdade. Então, se o cliente irrita o psicólogo, o psicólogo está falhando. É verdade. Meu caro Eduardo Leite, grande Duda, virou agora comportamental para ficar mais light, né? Daquilo que nós estamos falando. E quem quiser mudar de assunto também pode. Não vamos de comportamento ainda. Pois também. É verdade. Só que, então é aquela história, né? Você nessa área de trabalho sua, que é tão interessante, não é? Que são dublagens, artistas que entram, que saem, né? Mas tem mala que nem todas as tem outras mala áreas, também. né? Nessa área de artista eu acho que é um pouquinho mais, né? E eu já tem convivi com isso que a gente está falando, o que se acha o superstar, né? É o ego. É o ego. É o inflado, né? Agora, eu tenho acompanhado na televisão, acho que vocês também, tem umas figuras muito interessantes há muito tempo, né? Que se tornaram conhecidas por saberem, de uma forma ou de outra, onde vai estar, por exemplo, a equipe de reportagem da TV Globo. Aí os caras são sempre os mesmos. E eles aparecem, tem um que fica com uma TVzinha, né? Olhando para ver se está aparecendo. Se não tiver bem colocado, ele se desloca para poder aparecer. E me chamou a curiosidade que ele tem todos os dedos com anéis. E quando ele está satisfeito com a imagem, o que ele faz? Ele passa a mão com os anéis na cabeça. É um senhor de idade, a exemplo do outro. Um é baixinho, o outro é comprido. Faz parte do folclore, né? Com certeza, faz parte do folclore. Eles são os papagaios de pirata profissional, né? São profissionais da folclore. Mas não é muito comum, né? Eu lembro de um, que aliás eu não tenho visto, que ele ficou famoso porque ele conseguiu acompanhar o enterro do Getúlio. Sei. E de lá para cá, ele vem acompanhando enterros de... 54? 54. Ele tá com quase 90 anos. Fizeram até uma matéria sobre ele. Eu esqueci o nome dele. Ele é famoso. E está vivo até hoje. Eu não tenho visto ele ultimamente. Mas pode ter acontecido. Talvez alguém tenha acompanhado. De ter batido a caçuleta, como dizia o Trapalhão, né? Pode ser que tenha batido a caçuleta. Mas é engraçado, realmente é engraçado. Eu acho mas eu acho gozado. Exatamente. Né? E os caras ficam e falam, um fala com o outro. Tem um papagaio de pirata que me chama a atenção. Sei. Eu ouvi pessoalmente no enterro do Haroldo de Andrade. Diz ele que é policial. Talvez seja, talvez não seja, eu não sei. Ele está sempre de roupa preta, chapéu preto, barba com cavanhaque preto. Nossa senhora. O cara tem tudo que é enterro. Sim, não, ele é profissional do enterro. De enterro, você tem enterro, o cara está lá, ele deve morar no cemitério. Nós tínhamos um amigo lá numa dessas emissoras de rádio, para não ser identificado, que ele era o cara que fazia o discurso dos enterros oficiais da empresa. Mas não era pedido de ninguém, ele ia aproximando do túmulo, né, onde ia descer o caixão, e ele, meus amigos, jogava a mão assim, e lá vinha o palavrório. Quer dizer, é uma forma de expressão, né? Se está feliz, tudo bem, né, Aibinder? Né? Ou não? Acho os outros, né? Mas será que esse cara tem a noção de que está apurrinhando o outro? Acho que não. Não, ele deve se achar brilhante. Exatamente. Se ele não falar, o defunto se levanta e vai protestar na cabeça dele. É verdade. Eu posso contar até um caos do rádio aqui. Eu acho que eu vou deixar para final. Não, vou deixar para final, né? Porque só, por favor, me cobrem. Talvez o Luiz Aibinder, é muito provável, deve ter conhecido a figura. Quero mandar um abraço para o João Grandão,
que nesse momento está vendo a gente lá em São Paulo, foi comunicador da Globo há mais de 20 anos atrás, hoje está muito bem em São Paulo, né? E tantos outros amigos queridos, né? O nosso Oscar Berro está dizendo, voltando àquele assunto primeiro, que a gente comentou aqui com certa veemência e indignação, né? Em defesa da população, de todos nós, né? E o Oscar está dizendo, Fernando, estamos vivendo o ensaio do caos. Será verdade? Eu acredito, Fernando. Eu acredito, e não é de hoje que eu acredito, não. Eu concordo com o Oscar. Os sinais vitais da nossa sociedade estão altamente abalados. Eu tinha um amigo que ele, há 10 anos atrás, já é falecido. Ele usava uma expressão que eu achava ótima, que ele falava assim, a nossa sociedade está ferida de morte. Nós estamos sangrando. E a gente não conseguiu estancar a sangria. Entendeu? Então, aí você vê os sinais que nós fomos dando, a falência dos órgãos públicos, né? Da saúde, das escolas, da segurança, né? Agora os primeiros sintomas de uma economia já em total decadência, esses rompantes aí que se teve notícia de que a economia está recuperando, eu não sei aonde que ela está sendo recuperada, a gente não sabe aonde. Alguém precisa dizer, ir a público e mostrar quais são, aonde estão esses índices de recuperação da economia. Né? É um pouco aquele filme que estava preso naquele... Sensacional. Sensacional, revelou um ator muito feio, né? E que ele tentava passar... Roberto Benigni. Ele tentava passar... A Vida é Bela. É sensacional. Na verdade, era uma forma de se defender, né? Porque vai fazer o quê, né? É tentar transformar a tragédia em algo palatável, né? O Carlos Gomes, o Carlinho Português, faixa preta, 7º Dan de Niterói, proprietário de 2 academias, amigo pessoal. Como é que é o nome do homem mesmo que está brilhando aí no futebol português? O Ronaldo, Cristiano Ronaldo, já teve não sei quantas Europa, está vendo a gente, está dizendo, poxa, uma caneca do Flamengo. Pera aí, o Carlos, você é vascaíno que nem eu, e eu já mostrei a minha caneca aqui também. E o Carlos está dizendo, olha, João Grandão ainda em São Paulo, ele quando jovem morava em Niterói, é verdade, e chamado João Ferreira. É que na amizade ficou João Grandão, que era o nome que era divulgado aqui. Mas voltando ao nosso querido Dr. Luiz Aibinder, né, que tem agora um site muito bacana, que de vez em quando eu tomo carona nele, porque eu não sou bobo, né? A pessoa, quando é competente, a gente tem que mostrar. Você me honra. A honra é toda minha. Mas, voltando a essa história dessas pessoas, assim, curiosas, né, tem pessoas que têm uma disponibilidade interessante. Outro dia eu fui até ao Recreio dos Bandeirantes e fui de metrô, né? E vi 2 ou 3 artistas de metrô que, evidentemente, vão perturbar aquele que não quer ouvir. Mas tinha gente virtuosa mesmo, né? Isso tem no mundo inteiro. Que fenômeno é esse, Aibinder? Falta de emprego. Falta de emprego. O cara tem que ganhar dinheiro. Tem que se virar, né? Tem que se virar. E, de vez em quando, tem uns números agradáveis do metrô. Tem alguns números agradáveis. Eu acho até positivo, sabe? Dá um tom mais alegre para a cidade. Faz uma comunicação. Né? Faz uma comunicação. Eu acho positivo. Que geralmente você entra, fica qualquer fechado. Qualquer manifestação de alegria, de festa, eu acho que deve ser bem recebida. Às vezes as pessoas estão reclamando com razão, assim, debaixo da minha casa tem um bar que tem um movimento danado, faz barulho. Eu acho que o morador tem razão. Mas aquele ambiente festivo me agrada, embora eu não frequente. E é a coisa do comércio, né? Você vê uma rua com comércio, ela é mais olhada, há mais defesas, né? Do que uma rua bonita, porém deserta. E você passa, por exemplo, no oposto, a Rua da Carioca hoje. Que tristeza, né? Você passa ali, é uma melancolia só, né? De dia. De noite deve ser pior. Deve ser muito pior. Só deve estar aberto o Bar Luiz. Eu ouvi dizer que vai fechar. O Bar Luiz, pois com muita dificuldade, falta de manter, né? Já fechou o da Vila, né? Aqui, né? Eu vi semana passada uma nota que vai fechar o da Carioca. Que vai fechar. Quer dizer, é sinal dos tempos, quer dizer, a coisa degringolou, né? E a saída? Onde é que fica, doutor Luiz Aibinder? A saída dessa situação de crise que nós estamos vivendo. Eu não sou pessimista como o Duda em relação ao Brasil, não. Eu acho que está
está às vésperas da queda da Bastilha. A expressão minha não é pessimista, eu tento ser realista. Tá, todo pessimista se diz realista. E quem é otimista é porque não sabe das últimas notícias. É verdade. Você conhece a história do otimista que recebeu, alguém passou na porta da casa dele e deixou um monte de cocô de cavalo, né? Aí ele abre assim, viu aquele empacotado, abriu o pacote, era cocô de cavalo. Aí ele olha para lá, olha para o outro, vê um vizinho, escuta, eu ganhei um cavalo, você viu o cavalo por aí? A minha visão de otimismo, mas o Brasil chegou no fundo do poço. A boa notícia, porque não pode descer mais. Mas sempre dá um jeito de piorar. Mas falando sério agora, desde o mensalão mudou a perspectiva de muita coisa. Sim. Por exemplo, prenderam muita gente. Muita gente alta. Até o Azeredo ontem, né? Que foi Azeredo, ontem, Delúbio Soares foi preso hoje. Delúbio, o próprio ontem, Lula. O Lula. Aquele Cunha, não sei quanto. Eduardo Cunha. Sabe, quanta gente você nunca imaginou? Os grandes saqueadores do país foram presos. Estão sendo presos e os outros que não estão presos estão com muito medo. A minha preocupação é o Gilmar Mendes soltando. Tá, ele soltou soltou o Carlos Miranda, mas como ele tem outros pedidos de prisão, continua preso. Continua preso. O Hudson, não sei das quantas, vai ser libertado. E um ou terceiro que ele libertou também, na prática continua preso por outros mandatos de prisão. Mas essa liberdade que o Gilmar concede também é provisória, porque o cara não foi condenado. Tem algum fundamento jurídico, embora a gente antipatize com a figura dele. Tem algum fundamento jurídico. Mas, no todo, olhando assim um pouco mais distante, se eu pegar um livro e botar aqui na cara, eu não vou ver direito, eu tenho que botar ele mais afastado. Claro. Olhando o quadro geral, está havendo uma mudança, ou a possibilidade de uma mudança, porque muitos não vão roubar por medo de uma punição. Você vê o Eduardo Azeredo, 20 anos depois foi em cana. Ele já contava, acho que com prescrição, que vão esquecer do caso, vão engavetar. Então eu acredito que haja uma possibilidade de mudança. O Brasil tem as instituições funcionando bem. Sabe? A Presidência da República, o Congresso, embora eles sejam maus individualmente, as instituições funcionam bem, os poderes funcionam bem. Eu acredito que isso é reversível. Eu acredito que talvez estejamos até no início dessa reversão, seria isso? Nós estamos numa época de transformação. O antigo está sumindo e o novo ainda não surgiu. Estamos dando um salto que nós estamos com o pé no ar ainda, não aterrissamos. Agora, com as eleições, talvez a expectativa do futuro seja diferente. Será diferente, porque muitos não vão ser reeleitos. Eu quero saber se vocês têm a coragem, porque eu vou contar uma gafe que uma vez eu cometi. E eu queria saber se você se lembra, e igualmente para o Aibinder, de alguma gafe, de alguma situação que saiu fora do sério e que eventualmente você foi o motivador. Meu caro Duda. Surpresa assim não. Não. Enquanto você estiver contando a tua aí... Nada que fosse diferente. Nada que fosse diferente. Que bom, que bom. Luiz Aibinder. Se foram pequenos, não me incomodaram, não notei não. Não, se foram grandes, ninguém me avisou. É verdade. Eu devo ter cometido grande, mas ninguém me avisou. Eu acho que eu cometi uma gafe. Vou contar para vocês. Eu estava avisando, vou para onde? Eu vou para o Rio de Janeiro. Se eu falar que é Rio de Janeiro, todo mundo sabe que eu moro no Rio de Janeiro. Se eu falar que é em Paris, vão dizer que eu estou esnobando. E de uma certa forma talvez eu estivesse. Mas foi. Então eu vou a de Paris, que eu acho que vai dar mais ibope. A de Paris foi o seguinte: eu e Samira estávamos descendo do avião no aeroporto. Eu li e eu não sabia, aquilo é imenso, né? Eu devia ter comprado a viagem para o Charles de Gaulle e, na verdade, foi eu li. E nós íamos ainda pegar um avião de lá para Portugal, uma coisa assim. E a gente teve dificuldade de ver onde é que estava o táxi. E quando o avião começou a se aproximar, eu que falo inglês, eu pensei assim, pô, eu tinha que ter ido para Londres, porque o meu francês é ginasial. Né? Então, alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Né? Mas dá para quebrar o galho. Né? Mas fiquei preocupado, como todo mundo, o que aqui mudou muito, tinha gente com metralhadora para lá e para cá, aqueles soldados todos passando. Aí eu vi um bureau, né, com information. Né? Eu falei, aqui. Né? Alô, madame, bonsoir, le taxi. Alors, aí ela, oh, le taxi à gauche.
quer dizer o seguinte, onde estava o táxi e era à esquerda, né? Eu falei, maravilha, né? Me achei o próprio falador de francês fluentemente, né? E como todo entusiasmado pelo fato de ter descoberto a resposta, enfiei os cornos numa porta de vidro, tá? E na hora que eu enfio os cornos assim, aí eu vejo a senhora, eu com óculos assim meio virado, né? Eu vejo a senhora, oh, je suis désolé, eu estou desolada, né? E debaixo dela tinha um senhor assim, quá, 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 quá. Quer dizer, não deixa de ser um caos, né? Então essas coisas às vezes acontecem, né? Eu tenho uma tia que foi sair do banco, que saiu pela porta de vidro, quebrou o nariz. Acontece. E há casos mais trágicos, ou tão trágicos, é verdade. Eu vi ontem, por isso que eu me lembrei disso, eu vi de um menino, coitadinho, ele estava brincando, ele invadiu, quebrou o vidro. Sabe quem? O Fagner, esse jogador de futebol que Sim, passou ontem no Jornal Nacional. Diz que ele teve um corte horrível no braço, por isso que ele fez tatuagem. Eu tenho um amigo também que, brincando, quando a gente que é um perigo, pequeno, né? É um perigo. Transpassou uma porta de vidro num playground também, acho que foram 100 e poucos pontos no braço, foi do braço inteiro também. Mas isso eu não acho gato, isso é acidente, né? Isso é acidente, mas sempre é desagradável, né? Porque sobe aquele torpor, né? Tá todo mundo olhando e rindo, né? Quer dizer, ou pelo menos você imagina que estejam, né? Pergunta, machucou, Fernando? Não, só meu ego. É verdade, são situações que atravessam na vida. Como é que você, como psicólogo, recomenda às pessoas, quer dizer, as pessoas que se preocupam em demasia, né? Que tem pessoas que se fecham e que exacerbam muito numa falha que eventualmente pode ocorrer na vida da gente. Vai acontecer. Não é? Vai acontecer, não somos perfeitos, né? Qual é a orientação que você dá nos seus cursos? Quer dizer, a preocupação como vai repercutir aqui. Isso. A pessoa que está muito preocupada com a opinião do outro. Não faça isso. Você vai virar escravo dos outros desconhecidos. Você nunca está agindo com autenticidade, você está sempre agindo em função de uma plateia invisível, às vezes visível. O que eles vão pensar? Então eu vou botar essa roupa, eu vou me comportar desse jeito, vou falar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você se torna um personagem. Se gostarem, não vai ser do Fernando Sérgio, vai ser do personagem que você interpreta. O que os outros vão pensar? Eu digo lá no consultório uma outra palavra, mas aqui eu digo dane-se. O que os outros vão pensar? Dane-se, eu não controlo. Você diz é aquela que começa com F aperta e termina a tecla F, com aperta SE. a tecla F. Aperta a tecla F. É a melhor terapia, é libertário. Com certeza. Acontece alguma coisa de pequena monta. Você quebrou alguma coisa, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa, a gente faz uma tempestade no copo d'água, né? Transforma um grão de areia em montanha. Se você pensar, dane-se, ou sinônimos equivalentes, sinônimo equivalente é gafe, né? Se você aí uma gafe, faz parte. Não sou perfeito. Faz parte. Se não gostaram, dane-se. Dane-se, uma boa. Se você pensa o dane-se, você não cria um drama de uma situação banal. A gente tragifica o banal. Sofre demais, cria sofrimento em volta, desnecessários. A maioria dos fatos que nos acontecem são banais. Furou o pneu, você tem carro, tem pneu, vai furar. Faz parte da coisa. Quebrou uma instalação elétrica, hidráulica em casa, é chato, mas dane-se, faz parte do jogo. Falar nisso, hoje eu quero massagear meu ego, que eu fiquei devendo, e eu vou mostrar para você e para o Duda, se tiverem 5 minutos após o programa, vai ficar, não vou falar o quê, o presente que o meu filho, Felipe Vanetti, que foi teu funcionário, iniciou a carreira dele trabalhando na Dreimar, que a gente é muito agradecido por isso, e o presente que eu considero que ele tenha me dado de aniversário, não só a mim, mas também a Samir. É um pouquinho de massagem de ego, mas tem hora que, não é? É importante, tem hora que a gente... É verdade, por muito menos, às vezes você bota uma fotografia no como é que chama, no Face, né? Gosta de se exibir, ostentação. Eu acho que é a história da vida de cada um, né? Já que ninguém nos prestigia, por que não nós mesmos vamos nos prestigiar? Se você se prestigia, não precisa do prestígio externo. Exatamente, é verdade. Se vier um prestígio externo para mim e eu me prestigio, aquele elogio é um bônus. É um bônus. Mas não é uma necessidade, porque eu já me abasteço
Sou autossuficiente em elogios para mim. Mas esse homem tem uma sabedoria, não tem não? Hein? Meu Deus do céu. Você vê... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas outro dia eu li uma coisa numa rede social que eu achei interessantíssimo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas foi um cara que escreveu assim, ele falou assim, o mundo mudou de tal forma que antigamente, na nossa infância, os meninos, especialmente as meninas, escreviam diários e ficariam horrorizadas de alguém poder acessar as histórias que estavam naquele diário. Hoje, ficariam horrorizadas em escrever em rede social e se ninguém fosse lá ver. A coisa tomou um pé completamente contrário. Ou virou de ponta cabeça. Hoje a pessoa... Caiu. Virou de ponta cabeça. Agora eu vou ter que mostrar. Olha a gafe. Olha só, olha a gafe aí. Acontece. Mas olha, isso aí, graças a Deus, aqui não tem nada muito caro. Então, na verdade, isso aí, esse copo caiu acidentalmente na mão do nosso querido Aibino. Acontece. Você sabe, eu vou te contar outra. Eu sou o rei dessas coisas. Eu fui convidado. Deixa eu só contar a história. Vai, conta lá. Só tirar o pé. Eu esqueço. Vai lá, enquanto eu cato os cacos. Uma história filosófica. Tinha um filósofo muito importante chamado Sêneca. Ele era senador em Roma Antiga, foi preceptor do Nero, convidado a se suicidar. Certo. O Sêneca foi na casa de um amigo dele, uma festa, de um amigo ricaço, senador. E o empregado lá do senador deixou cair uma bandeja com as taças. Certo. As taças se quebraram. Aí o que ele faz? Pega esse desgraçado do escravo e joga ele no Poço das Moreias. Momento vassoura do programa. Tirando os vidros. Momento vassoura do programa. Samirinha tirando os vidros. E olha lá, o Todinho olhando. O que foi que o meu tio fez aí? Hein? A culpa foi do Todinho. A culpa foi do Todinho, é verdade. Não falar nada, ele assume. Mas então o Sêneca, o criado quebrou, deixou cair a bandeja com taça e se quebrar. Certo. E o dono do escravo falou assim, joga esse desgraçado no Poço das Moreias. Moreias é uma espécie de serpente marinha, marítima, com dentes afiados, algumas são venenosas. É um mau negócio de ser jogado no Poço das Moreias. Aí o Sêneca, muito inteligente, pergunta para o amigo dele, escuta, meu amigo, no mundo que você vive, taças não se quebram? Claro. Aí ele parou com a sua cabeça, tem razão, dispensa o rapaz das Moreias. Ou seja, no mundo que você vive, copos não se quebram. Claro. Carros não batem. Programas eletrônicos não dão defeitos. No mundo que você vive, essas coisas não são normais. Por que tratá-las como uma anormalidade? É verdade. Por que fazer um drama numa situação que não é dramática? Exatamente, é isso aí. Por fazer em drama, em situação dramática, hoje está o dia dos causos, né? Eu vou contar uma que eu quebrei, que é para ficar... Eu sei que você está absolutamente confortável, mas aí eu acho que eu posso também ficar igualmente assim, igual a um cidadão tão importante, né? E, certa feita, eu apresentava muitos shows, negócio que era na Globo na época e tal, né? E eu fui apresentar um baile de debutantes, uma coisa assim, e me botaram numa mesa, fomos eu e Samira, era, se não me falha a memória, no Clube Municipal, que está aí até hoje, um belo clube, né? E tal, sentamos, aí o cidadão que me recebeu, que me contratou, né? Veio com uma taça maravilhosa eu não sei se aquilo era sorvete alcoólico, o que era, mas já estava muito afim de comer. E eu conversando com essa minha maneira italiana de ser, né? Mexendo muito com a mão. Rapaz, mas foi, com licença da má palavra, foi uma cagalhopança, porque essa é a palavra. Arrebentou aquilo tudo e tal. E o curioso é que o cara não me serviu outra. Castigo? Eu acho, o castigo é limitação financeira, né? Pode ser. Mas, o Duda, e o mercado agora, como é que está nessa área sua de comunicação? De dublagens, Fernando, a feitura gente está de passando vídeo? um pouquinho pelo que o Dr. Aibino estava conversando. Nós estamos revendo conceitos também nesse mercado. Nós estamos numa buscando tendência... mais a dublagem, talvez, seria isso? Não, o problema é o seguinte, hoje há uma convergência das empresas de mídia em grandes grupos, né? Os grupos maiores estão abocanhando as coisas todas, coisas pequenas e se formando grandes conglomerados, né? Sei. Então, assim, isso muda um pouco a forma de se relacionar, né?
eu acho que isso não é muito positivo do ponto de vista nem comercial, nem mercadológico, Sim. porque... Porque carteliza, né? A coisa do cartel, né? E você vê assim um pouco também, não sei se você tem esse negócio, eu procuro fazer isso profissionalmente, você dando essa zapeada, né, que o pessoal comenta, você vê os formatos muito iguais, né? Todos os programas têm uma cara tudo muito igual, né? E isso é um pouco dessa formatação, cartelização aí que a gente comenta, né? E que vem o mesmo direcionamento de grupos, né? Então, eu acho que isso a gente vai precisar ainda digerir um pouquinho. Você está no mercado há 30 e tantos anos, não é isso? Nós estamos desde 91. Desde 91. 27 anos. 27 anos. 27 anos. É verdade. E nós conhecemos, queria, na finalização do programa, focar aí o nosso querido Dr. Aibinder, mas, na verdade, a partir de conhecidos nossos, que nós sabemos, que já se foram, né? E que foram meio que vitimados pela depressão. Sim. Não é isso? Sim. E às vezes você nunca imagina, né, que pessoas tão boas, tão alegres, tão competentes, tão simpáticas, chegam a esse termo, né? O Dr. Aibinder vai poder dizer melhor do que eu, com certeza. A minha única experiência com a depressão, né, hoje, é através das pessoas com quem eu conviveu, relacionamento e que passaram. Entraram nessa, algumas passaram, outras não. Exatamente. Mas cada vez mais passam, né? Ou estão passando. Mas eu escutei de uma amiga, de uma amiga comercial, quando eu conversando com ela falou: Eduardo, a depressão ela é um problema porque ela é uma doença da alma. Ela é diferente de todas as outras doenças. E realmente, Fernando, é uma coisa assim que às vezes quando eu paro para pensar e que eu lido com algumas pessoas hoje que estão ou com sintomas leves ainda, ou já com sintomas mais aprofundados, é uma coisa muito difícil até para quem está no entorno. Deve ser dificílimo para quem está mergulhada nela, e é muito difícil para quem está no entorno, porque de uma certa forma você se abate pela tua suposta incapacidade de ajudar. De ajudar, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Verdadeiramente é muito ruim. Você se cobra o que eu posso fazer para a pessoa não emburacar? E, na verdade, é mais ou menos você não isso. sabe se o que você acha que é bom, o que você está dizendo, o que você está tentando reverter, está sendo positivo ou não. Entendo. Esse é um dilema realmente complicado da gente. O Dr. Aibinder provavelmente vai... Eu vou dar até um subsídio para o Dr. Aibinder, porque é curioso, um amigo nosso comum, que já se foi vítima, né, dessa situação de depressão, e que foi muito amigo meu mesmo, né, que a gente preserva o nome e tal, muito amigo de todos nós, né? E jamais você esperaria, viu, Aibinder, que essa pessoa, principalmente eu que estava de fora, né, jamais esperaria que viesse a acontecer o que aconteceu. E passou isso e tal. Eu adoro a turma lá da Dreymar, que o nosso Duda é meu amigo de muitos anos. E um dia eu tenho o hábito, Dr. Aibinder, de botar livros aqui, os mais diversos, das mais diversas teorias. E tinha um muito interessante que alguém fazia um aconselhamento para o filho quando crescesse, né? E eu nem sabia, nem tinha me dado conta, porque ao longo do rádio eu ganhei muitos livros. Eu tenho caixotes de livros lá em cima, para desespero da Samira, que adora ler, mas que é difícil de guardar, mas eu me apego, às vezes empresto, às vezes dou. E esse livro eu achei muito bonito a ideia, muito bem escrito, né? A pessoa era uma pessoa de muita riqueza, né? Eu não sabia. Aí um dia acabou o programa aqui, o nosso querido Duda falou: Fernando, esse livro quem te deu foi fulano, um dos que foi vitimado pela depressão. Eu falei: será? Fui lá, tinha uma dedicatória. E esse outro que escreveu o livro também se suicidou. E tinha a melhor das intenções no livro escrito, e agora
Dr. Luiz Arbinda para fechar o programa. Você gosta que o brasileiro é alegre, povo alegre? Isso é mito. Primeiro que é muito violento, morrem 50 mil pessoas por ano de morte violenta, assassinadas. Campeão mundial de ansiedade. Todos os países têm mais ansiedade, o Brasil, por cada 100 mil habitantes. 5º lugar em depressão no mundo. 8º lugar em suicídio. Então, é coisa. A depressão, por exemplo, na Bíblia já menciona o rei Saul, que tinha os sintomas que hoje nós identificamos como depressão. Hipócrates, pai da medicina, chamou aquilo de melancolia. Bile negra, né, seria a tradução de melancolia. Churchill dizia que o cão negro acompanhava, ele era um depressivo. Muita gente bebe, como o caso do Churchill, como automedicação. A depressão, 16% das depressões vêm por razões químicas do cérebro. A neuroquímica não funciona bem e vai dar depressão. Esquizofrênico, bipolar, por aí. Ou seja, 84% das depressões são a maneira como você encara os fatos. Aquilo que eu falei, no mundo que você vive, taças não se quebram. Se você entende isso, você não fica tão chateado. Você fica chateado 5 minutos e passa. Mas se você começa a ver aquilo como uma tragédia, você pode se deprimir. A gente transforma pequenas coisas em grandes coisas. O deprimido tem a visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Se a gente pensar isso, vamos deprimir. Eu não presto, o futuro é uma droga e o mundo é pior ainda. Não tem como você não se deprimir. O Buda já dizia na sua sabedoria que mudou o que pensa, muda o que sente. Se você mudar a tua perspectiva sobre o mesmo fato, muda tudo. Por exemplo, você me xinga, eu fico magoado, chateado e tudo. Aí você me pede desculpa, não muda meus sentimentos. Não mudou nada, o xingamento foi dito, está lá, mas mudou minha perspectiva. Eu chamo isso de caleidoscópio mental. Caleidoscópio é aquele brinquedo de criança, quando você gira, muda a figura. Muda a figura, com os mesmos elementos. Então o trabalho do psicólogo, basicamente, em muitos casos, é fazer girar o caleidoscópio, mudar a perspectiva do cliente. Aquilo que ele chega apresentando como uma tragédia pode ser questionado. E não é trágico, geralmente. O Oscar Wilde disse, foi o Oscar Wilde? Foi. Ele disse, eu já vivi muitas tragédias. Não foi o Oscar Wilde, não, foi o Mark Twain. Sim. Eu já vivi muitas tragédias na minha vida. A maioria delas nunca aconteceu. Que coisa, né? Isso explica a depressão. É verdade. Quero agradecer ao amigo, sempre muito brilhante, as pessoas que quiserem fazer contato para os seus cursos, para saber mais coisas, por favor. Psicólogo Aimbida, entra lá psicólogoaimbida.com.br, ganha um e-book de presente, etc. E tem o YouTube também, né? Tem no YouTube, lá muitos que eu vi hoje até, pretendo qualquer dia passar, várias alunas suas recomendando o curso, dizendo felizes, né? Então foi muito bonito, um trabalho muito obrigado, muito obrigado. Eu te agradeço. Meu caro Eduardo Leite, mais uma vez meu carinho, meu muito obrigado por você existir, né? Por estar aqui conosco. A oportunidade. E dar um abraço naquela turma lá. Pode deixar. Tá bom? Obrigado. E a gente vai chegar ao final do programa do dia de hoje, mandando um abraço para o Oscar Verbo, sempre muito participante. A Silvana Rogério tem um cuidado, rapaz, porque eu liguei, eu preparo tudo aqui, eu acordo cedinho, preparo, gosto de fazer isso. E eu deixei a câmera preparada junto com o computador, mas não descobri que ao botar o dedo ali, eu liguei o ao vivo. E a Silvana teve o cuidado de ligar para mim, Fernando, teu programa está ao vivo. E só estava aí aquela tela que foi feita inicial. No mundo que você vive, mancadas não acontecem. Não é verdade? É isso mesmo. E a última mancada que eu vou contar no dia de hoje, na verdade, é uma acontecida no rádio há muitos e muitos anos atrás. Eu comecei no rádio com 16 anos, ainda estava fazendo na época o contador, se não me falha a memória, coisa que eu não entendo até hoje. Era a maneira mais fácil, né? Você tinha contador científico que tinha, né? Então fui lá, fiz. Técnico de contabilidade. Né? Técnico de contabilidade. Mas deu para ir, mas não é a minha praia. Muito bem. E eu me lembro que eu já tinha um certo prestígio na época na cidade que fui criado,
na cidade de Juiz de Fora. Mas toda vez que eu falo em Juiz de Fora, eu tenho que falar em Cruzeiro, São Paulo, onde nasci, onde eu recebi um diploma muito bonito, de mérito, Mantiqueira, da turma lá, projetado pelo Alves Júnior, o presidente da Câmara Municipal, uma festa muito grande. Eu tenho um amor muito grande por ser paulista e por ser de Cruzeiro, mas eu digo que eu sou paulimineiroca, ou seja, eu fui com 2 anos para Juiz de Fora e saí de lá formado, profissional, e vim para o Rio de Janeiro desde 1971. Mas havia uma rádio muito interessante, que tinha um auditório não menos interessante, ali na Praça João Pessoa, em Juiz de Fora, chamada Rádio Industrial e Rádio Difusora Minas Gerais. E haveria um programa com o corpo docente e o corpo discente da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu fui convidado para apresentar o programa. Eu tinha já naquela época, por graça de Deus e talvez por situação genética, não sei, eu tinha um razoável improviso. Se eu perdesse o texto, só pode acontecer quando você tem a prática da locução, né? Eu arranjava, emendava alguma coisa e ia, e o pessoal não percebia o erro. E foi escalado comigo para a mesma solenidade, com a presença do arcebispo metropolitano, com a presença do prefeito, essa coisa toda, um outro locutor, que eu vou preservar o nome, que era um locutor belíssimo, uma voz muito bonita, mas que não tinha esse dom do improviso e não tinha a calma necessária para falar em público, que é uma coisa que eu sou absolutamente sem vergonha desde garoto, até porque atuei como ator, essa coisa, muito bom. Então, quando falou, poxa, vai ser o fulano, eu falei, isso aí não vai dar certo, né? Porque eu sabia que ele, sozinho no estúdio, era brilhante. Você deve ter vivido isso, né? E às vezes, quando chegava uma pessoa nova, o cara tremia, o cara errava texto, essa coisa toda. E, de repente, solenidade no auditório da rádio, com 180 pessoas, as mais expressivas, né? Aqueles microfones de jacaré enormes de antigamente, de um lado e de outro, para apresentar os reitores das diversas faculdades da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então a nossa situação era só boa noite, né? Estamos aqui nesse momento e depois ia haver entrega de diplomas, uma coisa assim e tal. E nós vamos então apresentar para vocês os reitores da universidade, fulano de tal, ele, faculdade de Direito, doutor fulano, Beltrano, Ciclano, né? Aí eu, faculdade de Odontologia, aí eu, escola de Medicina, né? Eu, faculdade de Comunicação, aí ele sai com essa assim, faculdade, olhou, parou, olhou, faculdade ginecológica, para quê? Que na verdade era faculdade, eu não sei nem onde é que ele achou, porque era faculdade de filosofia. E não era nem como é que é? Filosófica, ou filológica, sei lá o quê. E ele saiu com fisiologia. E ele saiu com ginecológica. Foi uma risada geral e ele, digamos assim, eu não sei se eu posso falar essa palavra essa hora da manhã, mas eu acho que está de domínio público, ele se emputeceu e saiu do palco. E me deixou sozinho. E o pessoal, imagina a garotada, porque os professores ainda se seguraram como puderam, né? Mas garoto, fechamos a cortina, começando tudo de novo, porque estava sendo filmado. Abraço grande, fiquem com Deus, minha gente, muito obrigado, mas muito obrigado. Se Deus quiser, amanhã, novamente, nós estaremos aqui com mais um programa Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, mundo inteiro. Namastê.